vai falar hoje sobre abelhas sem ferrão, como você pode ter ela no seu jardim, na sua casa, e como pode ser integrada à produção de alimentos de modo a auxiliar na polinização e funcionar também como um pet, mais um animal de estimação, que o pessoal gosta muito da companhia das abelhas. O ideal é que procure primeiro informação e depois de obtida toda a informação possível, conseguir caixas com pessoas que já fazem a meliponicultura, que é o nome dado a quem cuida de abelhas sem ferrão. Apis, apicultura, meliponicultura são meliponas. Para quem é iniciante é interessante ter pelo menos 2 caixas, né? Vamos dizer que começou com a espécie Mandaçaia, que é essa espécie que a gente tem aqui. É interessante que a pessoa comece com 2 caixas, porque a abelha, a Mandaçaia, ela gosta de ver em comunidades. Então 2 caixas já começariam a comunidade, certo? E são fáceis de manusear, não pedem muito. No inverno existe uma forma de auxiliar as abelhas a se manterem, que é a alimentação dentro da caixa ou extra caixa. Tu colocas aqui um recipiente com um pouco de açúcar demerara que foi diluído em água quente, né? Aqui no caso esse pote vermelho, dá para ver bem? E aqui alguns salva-vidas que a gente fala, são uns pedacinhos de madeira para elas poderem ir até lá e não se afogarem. E aqui a gente deposita esse alimento durante o período que elas não têm muito alimento disponível na natureza. Tu auxilia elas. Daí em algumas estações, tipo o inverno e o outono, elas precisam de ajuda, ou numa estação muito chuvosa, para conseguir o alimento delas. Depois disso elas se viram sozinhas. Uma caixa dessa aqui, quando você adquire, ela vai levar 1 ano para atingir, vamos dizer assim, ficar madura realmente. Ela pode ter sido feita uma divisão. Se você comprou uma divisão, ela vai ter um tempo de cuidado dela para atingir a maturidade. Atingida a maturidade, ela vai começar a lançar enxameações. Se você duplicar a caixa antes da enxameação, você consegue fazer 2 caixas a partir de uma facilmente, até 3, com uma caixa bem forte, numa estação boa, né, no verão. Se organiza diferente da abelha apis, ela não faz os favos verticais, ela faz em discos e armazena o pólen e o mel em potes que estão nos laterais. Então, quando faz divisão, se a caixa foi bem preparada, tu separa o ninho em 2 e separa os discos de cria em cima e embaixo. Um vai ficar a rainha e no outro um disco que tu vai multiplicar. E nesse disco que tu vai multiplicar, tu vai deixar com as campeiras. Isso é um método utilizado aqui pelo pessoal da região. Então ficam as campeiras com um disco e a rainha vai com outro grupo. No próximo verão, de 2 você faz 4, de 4 você faz 8, progressão geométrica. E isso pode ser feito com as meliponas facilmente. Dentro do grupo das meliponas tem as trigonas, que daí são menorzinhas, são um pouco mais difíceis de multiplicar, fazer essa divisão no verão. Então você faz o quê? Você captura elas da natureza e ajuda elas a ter um novo lar, porque normalmente hoje em dia elas estão perdendo a área de nidificação por causa do desmatamento. Então, elas têm que ter um lugar extra, e se você proporcionar uma caixa adequada, elas vão nidificar ali e se reproduzir. Nesse jardim aqui, a gente colocou ele no meio do jardim mesmo, na área mais sombreada e protegido da chuva. Então tem uma cobertura, aqui no caso é um vidro, né? Vai em cima, uma pequena inclinação, a caixa fica protegida da chuva, do sol direto, ela vai aqui no meio, né, colocada aqui na sombra. E o sol da manhã é aceitável, mas à tarde já não é bom que pegue sol, pode derreter tudo que tem dentro. Então o melhor local é protegido, pode ser até uma garagem. Se tiver uma garagem com essas condições que eu falei, ela se dá muito bem. Já vi gente com várias caixas em garagem e as abelhas estão se dando muito bem, estão se multiplicando e estão felizes. Os principais predadores são a abelha-limão, o forídeo e algumas moscas que introduzem os ovos aqui dentro. Então ficar observando o funcionamento da colônia é interessante, abrir ela de vez em quando eu falo a cada 2 dias, dar uma olhada, ver o funcionamento, ver se não tem nenhum animal estranho ao ninho e tudo vai funcionar bem. E cuidar na região, né, o máximo que tu puder, fazendo com que as pessoas entendam que aplicar veneno é ruim, porque isso também mata as abelhas, tá?